Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam vindos de voltas aqui ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula de diagrama TTT isotérmico, né, transformações isotérmicas de um aço 1080 e um aço, né, 10113, né, aços ali com uma alta quantidade de carbono, dando continuidade aqui na nossa aula de diagrama TTT. Vamos lá, então? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para vocês que já acompanham aqui o canal, para deixar um like nesse vídeo, deixar o seu feedback, eu adoro ver os comentários de vocês aqui. Caso você tenha chegado aqui agora, lembra de se inscrever no canal, ativa o sininho e já deixa o like também, né? Não custa nada, seguir aqui, dar um like, isso aí ajuda bastante a continuar a produzir esse conteúdo aqui para vocês. Vamos para a nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade aqui na análise do nosso diagrama. Hoje a gente está fazendo uma análise de um aço 1080, né? Esse aqui, no caso, a gente pode considerar que é um aço eutetóide, né? Porque a composição de carbono ali está bem próxima ali, né? Vamos fazer o nosso diagrama de fase aqui rapidinho, de uma forma bem esquemática, né? Não vai ser um diagrama muito bonito, mas é um diagrama já só para a gente ter uma comparação aqui, para a gente saber onde que a gente está dentro do nosso diagrama de fase, né? Lembrando aqui, né, aqui no nosso diagrama que eu estou na minha fase austenita, aqui eu tenho o meu alfa mais o meu Fe3C, né? Meu alfa não, perdão, o meu gama mais o meu Fe3C, aqui eu tenho o meu gama mais o meu alfa, aqui eu tenho o meu alfa, aqui eu tenho o meu alfa mais o meu Fe3C. Aqui é o aço que eu estou trabalhando hoje, é um aço que tem aproximadamente 0,8% de carbono, né? Então, nesse aço com 0,8% de carbono, ele é basicamente um aço eutetóide, né? O aço que eu vou ter ali na minha estrutura, basicamente, perlita. E como que eu consigo observar isso já no meu diagrama, né, no meu diagrama TTT, que ele é um aço eutetóide, que a gente viu, caso você não tenha visto as últimas aulas, mas a gente vai ver no próximo diagrama também, que eu vou ter um outro braço. Quando eu tenho aqui tanto um aço hipoeutetoide, que seria um aço que está descendo aqui mais ou menos nessa composição, quanto um aço hipereutetoide, que é um aço aqui que está descendo mais ou menos nessa direção, eu vou ter o que aqui? Eu vou primeiro ter a formação de um alfa primário e o final da minha transformação do alfa primário. E nesse caso aqui eu vou ter uma transformação de um Fe3C primário e o final da minha transformação do meu Fe3C primário. E no meu diagrama TTT, isso tem que estar presente de alguma forma. Para o meu caso do eutetoide, não precisa, porque no meu eutetoide eu não vou ter nada primário. Então, a única transformação que eu vou ter vai ser a transformação ali eutetoide, onde eu vou estar formando a minha ferrita mais a minha sementita, né? Então, no meu caso do meu alfa primário, o que eu deveria ter? Eu deveria ter um braço aqui da formação da minha ferrita primária. Se for o caso do meu Fe3C, eu vou ter um braço aqui, que vai ser a formação da minha sementita primária. Mas como o nosso caso aqui não é esse, eu vou ter só um diagrama que vai estar me mostrando a formação da minha perlita. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui algumas regiões que eu tenho as fases que eu vou obter, basicamente, que eu posso obter no meu diagrama. Lembrando que aqui é sempre um diagrama temperatura por tempo e segundos, né? Aqui é o tempo que demora para eu obter essas fases, e sempre que eu tenho uma linha aqui dessas, eu tenho uma transformação de fase. Então, eu tenho aqui a minha fase que eu posso obter, que é a minha ferrita mais sementita, lembrando que abaixo do joelho aqui, eu tenho a formação de bainita. Aqui eu tenho a formação de bainita. E acima do joelho aqui, mais ou menos, eu tenho a minha formação de perlita. Eu tenho minha bainita superior, inferior, mas isso aqui não vem tanto ao acaso agora. Então, como que eu obtenho aqui algum tipo de fase? Eu sempre vou estar querendo trabalhar acima de A1. Quem que é o meu A1 aqui? O meu A1 vai ser exatamente a temperatura aqui onde eu vou ter minha transformação eutetóide. Então, eu vou ter começar aqui, por exemplo, a 800 graus. É uma temperatura com a qual eu já tenho uma fase que é 100% austenita. 800 graus eu estou mais ou menos aqui no diagrama de fase. Aqui eu tenho mais ou menos 800 graus Celsius. E depois eu vou resfriar esse material a uma temperatura e eu vou deixar ele constante para eu tentar avaliar qual é o tipo de transformação de fase que eu vou obter. Se eu pego e resfrio esse material rapidamente, até 300 graus Celsius, né? Vamos dizer que eu consegui, em 1 segundo, chegar aqui, e depois eu mantenho a minha temperatura constante, qual vai ser a fase que eu vou obter? Eu vou obter a minha bainita. Por quê, né? A bainita. Porque aqui eu tive o início da minha transformação bainítica, e aqui eu tive o fim da minha transformação bainítica. Então, aqui eu consigo formar a bainita se eu mantenho essa temperatura constante abaixo do queixo ali da minha curva. E
Essa transformação aqui, só lembrando, é o que a gente chama de Austemperer. O que mais que eu posso brincar aqui, Júlio? E se eu, por um acaso, aqui nesse tempo, esse tempo aqui é 10, 1, 2, né? 2, entre 2 e 3 ali, né? Entre 200, entre 300 e 400 segundos. Se eu pegar nesse ponto aqui e resfriar o meu material, o que vai acontecer? Digamos que eu falei aqui para vocês que eu estava aqui, eu resfriei até 300 graus Celsius um segundo, mantive ele por 400 segundos aqui, até o meu 50%, e depois eu resfriei bruscamente, até a minha temperatura ambiente. Qual vai ser a fase que eu vou obter aqui nessa minha rota de tratamento térmico? Bom, daqui até aqui, eu comecei a ter uma transformação. Lembra que essa curva aqui do meio é a minha curva que indica 50% de transformação, no caso aqui que eu estou avaliando. Nesse caso aqui eu vou ter 50% de bainita. Então, até esse meu primeiro ponto aqui, ó, né, nesse meu primeiro step, eu vou formar aqui 50% de bainita. E aqui, ou seja, você tem 50% de bainita, significa que os outros 50% são austenita. E como eu resfriei rapidamente, o que vai estar acontecendo? Essa austenita que sobrou, ela vai se transformar em martensita, né? Porque eu cruzei a minha linha MI e cruzei a minha linha M50. Então, aqui, os meus outros 50%, eles vão se transformar em martensita. Martensita. Então, eu vou ter uma estrutura aqui que ela vai ser 50% bainítica e 50% martensítica. Isso aqui é interessante só para a gente ver como que a gente caminha e como que a gente brinca aqui dentro de um diagrama isotérmico. Eu sempre tenho que fazer o meu resfriamento e depois andar horizontalmente, né? A gente já vai ver as aulas de resfriamento contínuo, a gente vai ver como que a gente faz esse tipo de avaliação. Aí, se eu quiser, por exemplo, obter uma estrutura totalmente perlítica, eu vou botar aqui de rosa, uma perlítica, eu posso chegar aqui, por exemplo, até 600 graus Celsius, depois manter ele a 600 graus Celsius. Se eu mantenho ele a 600 graus Celsius, eu vou ter que o início da minha transformação perlítica é o tetoide, né? Ou seja, eu vou ter uma transformação só perlítica em 2 segundos, e em 10 segundos eu já vou ter uma estrutura totalmente perlítica aqui em 600 graus Celsius. E isso ocorre porque também, né, a facilidade, gente, eu estou dando uma temperatura relativamente elevada, eu estou, termodinamicamente, eu estou na região a qual eu deveria ter a estrutura perlítica, e eu estou numa temperatura qual eu estou facilitando o processo difusivo. Então, é muito mais fácil eu formar o alfa mais Fe3C aqui nessa temperatura, ele ocorre até mais rapidamente do que, por exemplo, a temperaturas mais inferiores. Isso tudo tem a ver com a nossa aula ali de nucleação e crescimento, né? Se vocês olharem ali, quando a gente está avaliando a taxa de nucleação e crescimento, a gente está formando essas curvas aqui em C, de certa forma. Então, esse aqui é nossa curva ITT de um aço 1080. A nossa segunda curva de hoje é a curva de um aço 1113, né? Na verdade, não é 1113, é 1013, né? Não, porque ele não é um 1000. Esse aço 1013 é um aço com 0,3% de carbono, né? Na indústria a gente costuma utilizar mais os ácidos médio carbono, né? Não costuma utilizar tanto esses ácidos com uma quantidade maior de carbono, não, né? A não ser que sejam aplicações um pouco mais específicas. E aqui, como eu falei para vocês, para esse tipo de estrutura, eu vou ter aqui o meu braço, né? Esse meu braço aqui, ó, que ele é o meu braço no qual eu vou ter a formação do meu Fe3C, da minha sementita primária, ou proeutetoide, né? Eu vou botar aqui proeutetoide. Né? E aqui nessa região aqui, ou seja, se eu pego, e vocês olharem aqui, a minha temperatura, eu vou ter que austenitizar ele a uma temperatura mais elevada, né? Porque se eu estou com um aço aqui que é 1,3%, para eu garantir que eu tenho 100% de austenita, eu vou ter que estar trabalhando aqui em temperaturas superiores a 800 graus Celsius. Porque aqui em 800 graus Celsius eu tinha garantido que era tudo austenita. Aqui não. Aqui eu posso ter um pouquinho de Fe3C ainda, né? Tanto que se vocês olharem aqui, ó, o meu ACM, ele está aqui próximo já de quase 900 graus Celsius. Então, vou ter que trabalhar ali uma temperatura próxima de 850. E que vocês olharem, não é tão fácil assim eu obter já uma estrutura martensítica pura a partir desse diagrama, né? Que aqui o 0,5, eu não consigo resfriar e chegar até a minha martensita sem que eu passe antes por alguma dessas curvas, né? E aqui a interpretação é mais ou menos
parecida, né? Se eu estou aqui no meu diagrama, eu pego aqui, faço um resfriamento dessa temperatura mais ou menos 700, depois eu mantenho a temperatura constante, eu consigo começar a formar a minha sementita protetóide, mas eu quase não vou formar a perlita aqui. Eu teria que ter um resfriamento próximo, por exemplo, de 600, né? Para eu começar a formar aqui a minha perlita. Ou então eu pego, mantenho ele a 700, depois eu mantenho um tempinho aqui a 700 para garantir que eu formei a minha sementita protetóide, depois eu resfrio ele a 500, por exemplo, e garanto aqui que eu vou formar a minha ferrita, né? Isso aqui é um diagrama, né, hipotético, esse aqui é um aço que a gente não utiliza tanto. Normalmente, o que vai acontecer na prática, né, obviamente isso aqui não tem um controle, vai ser que eu vou ter um resfriamento contínuo. Um resfriamento contínuo, eu vou ter uma curva mais ou menos assim, e ele vai ser o objeto de estudo das nossas próximas aulas, que a gente vai ver como que ocorre um resfriamento contínuo de um aço desse tipo. Nesse aço aqui, ele não tem tanta aplicação assim para a gente fazer um tratamento térmico de fato. Mas a gente consegue ver aqui exatamente ó, o início da minha, da minha sementita, final da minha sementita, aqui eu vou ter o início da minha transformação perlítica, aqui eu vou ter o final da minha transformação perlítica, e por aí vai. O importante aqui, né, nessa parte de diagrama é a gente entender que sempre que eu estou atravessando essa curva, eu estou iniciando uma transformação e estou terminando outra, e que aqui no meio dessa curva eu sempre vou ter o meu 50% de transformação que ele vai ocorrer meio que proporcional ao volume ali de fase que eu tinha anteriormente. E é interessante a gente ver aqui, ó, também que a minha dureza, ela vai, à medida que eu estou resfriando mais rápido, eu vou obtendo uma dureza mais elevada, né? Se eu estou fazendo um tratamento aqui do meu material a 300 graus Celsius, eu já vou obter aqui uma dureza mais elevada, por exemplo, e se eu obter, por exemplo, aqui uma fase de martensita, eu vou ter uma dureza mais elevada ainda do que se eu obter uma transformação, por exemplo, a 600 graus Celsius aqui, onde eu vou ter essa, por exemplo, uma dureza aqui de 43 a 45 Rockwell Serra. Se eu faço um resfriamento aqui a 300 graus Celsius, depois mantenho a temperatura constante, eu vou ter uma dureza de 55 Rockwell Serra. Isso aí porque eu vou ter fases mais duras ali no meu material, isso aí vai influenciar bastante quando eu estiver falando de aplicação ali desse meu metal. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. A gente vai ter algumas outras aulas agora a partir Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. A gente vai ter aula de resfriamento contínuo, algumas aulas também de questões que caíram em concurso sobre esse assunto. Eu espero vocês aí nas próximas aulas. Qualquer dúvida, lembre de deixar aí nos comentários, lembre de deixar o feedback. Lembre de se inscrever no canal, de deixar o curtir no vídeo, dê uma olhada no programa de membro, caso você goste aqui do conteúdo e queira apoiar de alguma maneira. Até uma próxima aula aí. Tchau.